Então, na última parte, na quarta parte da nossa primeira aula, nós falamos sobre essa experiência da teologia, e nós podemos dizer que a teologia, como ato do teólogo, reflete sobre a fé. Visto o aspecto do objeto, ela faz ciência sobre Deus. E essa ciência não é uma ciência, é uma fé inteligente. Quando fazemos ciência sobre Deus, é uma fé inteligente. E aí nós temos então o diálogo entre o ser humano e o Deus na comunidade eclesial. É interessante dizermos que não temos como praticarmos a teologia sem a comunidade eclesiástica. Não tem como. A comunidade eclesiástica ela é importante porque ocorre uma dialética. E essa dialética ela é interessante para o teólogo, porque quando ele está preparando a sua prédica, né, ele dialoga com a Sagrada Escritura, ele dialoga com os livros, ciência, e dialoga com a Bíblia, prática da fé. Porque só podemos consultar os livros sagrados, ou os textos sagrados, por fé. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é um texto inspirado por Deus. Então, só cremos isso pela fé. Então, quando dialogamos com a Bíblia, estamos exercendo uma pesquisa pela fé. E quando dialogamos com o livro, dialogamos com a ciência. Nós sabemos que aquele material, aquela obra, ela foi, o seu autor pesquisou, o seu autor pensou, o seu autor chegou a um denominador comum depois de várias compreensões, e ele então saca um pensamento lógico, né, com fundamentos. Então, a teologia ela é praticada pela dialética. Então, quando o teólogo vai montar sua prédica, ele vai dialogar com os livros e vai dialogar com os textos sagrados. E montado essa prédica, ele vai agora dialogar com a comunidade eclesial. A comunidade eclesial. Sem a comunidade eclesial, não existe uma dialética. Então ele vai formatar o pensamento a partir de uma pesquisa dos livros e da Sagrada Escritura, e com isso em seu poder, ele agora vai dialogar com a comunidade eclesiástica. Essa comunidade eclesial, por sua vez, vai receber como receptora dessas informações, dessa pesquisa científica, né? Porque foi uma pesquisa, dessa homilia, que é uma arte, o texto montado a partir da sua formatação é uma arte. Tá? É ciência porque tem pesquisa. Ele então vai transmitir para a comunidade eclesiástica. E essa comunidade eclesial, por sua vez, ela vai dialogar com ela mesma. Por que com ela mesma? Porque ela também, ela não é uma tábua rasa, ou não é um quadro em branco, não é uma folha sem risco. Não, ela também tem, a comunidade eclesial, ela tem acesso à Bíblia. Então ela vai ler a Bíblia, ela lê a Bíblia. E conforme o teólogo está fazendo, está montando, está transmitindo a sua prédica, a comunidade eclesial está ali absorvendo e fazendo uma espécie de uma comparação do que ele leu na Bíblia Sagrada. Por isso que o teólogo precisa, é muito importante, o teólogo buscar pesquisar nas obras, mas buscar base na Sagrada Escritura, porque a comunidade eclesial ela vai checar o pensamento do teólogo com os textos que ela teve em contato. Então, é interessante esta parte do Murá e do Libânio, que ele vai dizer sobre o diálogo entre o ser humano e Deus na comunidade eclesial. Então você precisa entender compreender muito isto. Não dá para você buscar algumas coisas sem base, porque a comunidade ela vai refutar na hora. Quando ela pegar o seu pensamento que não conduz, que não coaduna com os textos sagrados, ela vai refutar na hora, ela vai regurgitar, ela não vai absorver. E se ela não absorver, não gera fé. Porque para poder gerar fé,
precisa coadunar a sua pesquisa científica e de fé, né? Científico que usa obras, e de fé porque ele está usando a Bíblia, coadunar com as pesquisas ou com a leitura da comunidade eclesial. Então, ela como uma atividade complexa, né? Porque é uma atividade complexa a teologia, ela entende-se do âmbito cristão a palavra teologia. A guisa de resumo, então, dessa atividade complexa, a guisa, o ponto alto, se resume, né, no âmbito cristão a palavra teologia como atividade da fé, ciência da fé e ministério. Então, você vai acabar trazendo tudo de um ponto único, essas três questões. Por que essas três questões? Porque a teologia, como uma atividade complexa, o que quer dizer que aqueles que pronunciam não podem pronunciar nem mais nem menos o princípio da identificação com a teologia. Então, o que identifica a teologia? Quando você usa a Sagrada Escritura, quando você usa textos que remetem ao divino. É lógico que existe alguma ciência que vai se remeter ao divino, mas não é teologia. As ciências da religião, a etnologia, entre outras áreas, vai te levar a um reflexo do divino, mas não é teologia. Porque a teologia, a guisa da teologia é justamente no âmbito cristão, é a atividade da fé, da ciência da fé e do ministério. Vai resumir esses três. É um tripé. Tá? Esse tripé se resume a atividade da fé, ou seja, a prática da fé. O segundo, a ciência da fé, ter conhecimento da fé. E o terceiro, o ministério, que é o exercício da fé. Tá? Esses três é que a teologia vai produzir. A atividade da fé, ela ultrapassa, né, o campo estrito do discurso sobre Deus, ao tratar, na perspectiva de Deus, de realidades como da libertação, do mundo, da história e da pregação. Nem tudo, porém, que se relaciona com Deus é teologia, pois muitas ciências, como disse vocês, elas se ocupam de Deus. Então nós temos a geografia, a história, a antropologia e a sociologia da religião, enfim, sempre vai se remeter ao divino. Mas para ser teologia, vai implicar, vai exigir que o estudioso exerça uma atividade de fé. Isso é, haja a partir da fé que possui na revelação cristã. Fora do âmbito dessa fé, fora do âmbito da fé, não há teologia. Então, sem a prática da fé, sem a ciência da fé e sem o exercício do ministério, não existe teologia. A teologia só vai existir a partir desse tripé, da atividade, da ciência e do exercício do ministério. Ciência porque a atividade segue a exigência da racionalidade de um discurso. É interessante esse ponto porque toda a pregação ela tem que ter, quando a conclusão da conclusão da pregação, a pessoa, a comunidade eclesial, ela vai checar. E esse discurso estruturado e tem que ser bem definido para que essa comunidade ela consiga detectar as regras ali colocadas. E essas regras não podem ir de encontro com a Sagrada Escritura. E aí eu encerro essa quinta parte da primeira aula dizendo o seguinte: que a teologia, sem o caráter científico, não tem teologia. Ou seja, se você não praticar a ciência da pesquisa, da checagem da pesquisa, então você não consegue fazer teologia. Então a atividade de fé como exercício científico se faz dentro da comunidade eclesial e para ela. Tanto se faz dentro dela como para ela. Então o exercício da teologia, ela exige um caráter científico, e esse caráter científico precisa ser praticado para a comunidade eclesial e tem que ser feito dentro dela, junto com ela, no meio dela, no meandro dela. E não é nenhuma aventura individual arbitrária,
Portanto, sem eclesialidade não se constrói teologia. Então nós temos duas coisas aqui. Sem caráter científico não se faz teologia, e sem eclesialidade não se constrói teologia. Então, Deus abençoe você e até a próxima aula. Um abraço.